Meus amigos, boa tarde. Meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Agora dá uma boa tarde de quem quer começar o ano novo, cheio de energia, de alegria, de esperança. E queremos desejar a todos essas qualidades, essas alegrias no próximo ano. Queremos agradecer sempre o convite, a acolhida, o carinho dos trabalhadores dessa casa, Grupo Espírita Paulo Estevão, a quem tanto devemos. Nossa formação quase toda na área espírita se deu nessa casa e estamos agora morando em Brasília, morrendo de saudades aqui do Ceará. Então vamos iniciar. Hoje falaremos sobre depressão e desapego, materialismo, como combater a depressão, trabalhando a renúncia, o desapego, a fé, a crença em Deus. Na verdade, essa palestra é a última palestra de um seminário, composto de 4 palestras. A primeira, depressão, causas, consequências e a terapia do amor, onde apresentamos Jesus, o Cristo de Deus, como o maior psicoterapeuta de toda a humanidade. Vamos encontrar no Evangelho muitos recursos para nos ajudarem a combater a depressão. Na segunda palestra, nós falamos sobre depressão e auto-perdão, felicidade sem culpa, porque há muitos companheiros, era o meu caso inclusive, que trazemos sentimentos de culpa de outras existências e permanecem muitas vezes inconscientes, sem que nos demos conta do que está acontecendo conosco. A terceira palestra fizemos da vez passada que estivemos aqui, depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. Então hoje nós falaremos sobre a última parte, depressão e desapego. Quem por acaso desejar conhecer as outras partes da palestra, podem procurar aqui na livraria. Nós temos CDs e DVDs desses temas, além de outros também, toda a renda revertida para o Grupo Espírita Paulo Estevão. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre amorável de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos ajude na condução e no aprendizado dessa tarde. A depressão, meus amigos, é muito mais antiga do que nós podemos imaginar. Ela não é uma doença moderna. Desde a antiguidade, ela era conhecida com o nome de melancolia. Nós vamos ver nos relatos do rei Saul, padecendo noites de muitas tristezas, pedindo a Davi que cantasse para o alegrar. Vamos fazer Jó, na Bíblia, também no momento dos padecimentos acerbos, porque passou, fazer um quadro tipicamente melancólico. Aristóteles narra que costumeiramente Sócrates e Platão recolhiam-se em profunda melancolia, onde ele acreditava que eles entravam em contato com seus daimons, ou daimones, a palavra grega que deu origem à palavra demônio, mas que no seu sentido original significava espírito, gênio, anjo protetor. E esses grandes sábios da humanidade, muitos deles, padeceram da depressão. Então nós queremos dizer aqui a vocês que mesmo que tenhamos depressão, poderemos sim dar um grande contributo para a humanidade, para a nossa família, para a nossa realização pessoal. Se nós descobrirmos o que a depressão está tentando nos ensinar, porque nós pessoalmente acreditamos que a depressão é uma maneira que a natureza tem de nos fazer parar, meditarmos sobre nossas vidas, fazermos a grande jornada do autoconhecimento, descobrirmos quais os talentos que o Pai nos confiou e que talvez estejamos soterrando, para atender pais orgulhosos, com medo talvez de sermos diferentes, ou para atender os anseios de uma sociedade ainda muito imatura, para saber quais são os nossos sonhos de infância que acalentávamos outrora e que talvez tenhamos abandonado.
a depressão vai nos fazer parar. Nós vivemos nessa correria desenfreada, estressante, sobretudo na vida moderna, porque temos uma grande influência da mídia, dos meios de comunicação, da sociedade em geral, agravando o problema do estresse, da ansiedade e, consequentemente, também da depressão. Vamos ver, por exemplo, que muitos gênios foram depressivos. Michelangelo, o grande gênio da pintura e da escultura, acredita-se que era depressivo. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, pelos seus personagens Hamlet e Lady Macbeth, nós vamos ver traços de depressão, de melancolia. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, era depressivo do tipo bipolar, aquele que oscila entre as fases da mania, da euforia, da superenergia e as fases de tristeza profunda, de grave depressão. Vamos ver Leon Tolstói, russo, que tinha um QI de 170, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Alberto Santos Dumont, o criador do avião, e muitos outros gênios, por exemplo, Ludwig van Beethoven, que mesmo tornando-se surdo na sua maturidade, por volta da Sexta Sinfonia, a de nome pastoral, Beethoven começou a tornar-se surdo e passou a não ouvir mais nenhum som. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven nos deixou a Nona Sinfonia, Ode à Alegria, a mais extraordinária composição de toda a história. Então, mesmo quem tem depressão, saiba que está em tratamento, um tratamento intensivo de reflexão, de autoconhecimento, de talvez mudanças necessárias na condução de nossas vidas, e devemos sim buscar o tratamento especializado. É muito importante o tratamento médico, a utilização da medicação para o problema da depressão. Assim como o diabético necessita da insulina, assim como o hipertenso, quem sofre de pressão alta, necessita também da medicação, o depressivo deve sim utilizar-se da medicação. Hoje nós temos remédios muito eficazes, com pouquíssimos efeitos colaterais e que não provocam, e na sua grande maioria, dependência. Isso está no livro da Associação Médico Espírita Internacional, inclusive, ratificado pela comunidade científica. E nós vamos ver que a medicação vai nos ajudar até no problema espiritual. Porque na hora que nós mudamos o nosso humor, o nosso estado de alegria, nós saímos daquela sintonia, daquela vibração negativa. Nós nos desconectamos daquelas entidades infelizes, depressivas, porque há depressão até no mundo espiritual, e vamos nos melhorar vibratoriamente, sintonizando com entidades mais nobres, com espíritos amigos, parentes, que velam por nós e que desejam a nossa alegria e felicidade. Devemos combater as causas psicológicas também, através da psicoterapia. É muito importante, é a ferramenta mais poderosa, mais eficaz que eu conheço para o autoconhecimento, que, segundo a questão 919 de O Livro dos Espíritos, é a maneira mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Então é muito importante buscar ajuda especializada, porque a depressão tem 4 tipos de causas. Como somos uma realidade psico, sócio, espiritual, é natural que tenhamos 4 tipos distintos de causas da depressão. Causas orgânicas, biológicas. O nosso organismo dos depressivos, eu sofri durante 27 anos, ele nasce diferente. O nosso perispírito, muitas vezes motivado por sentimentos de culpa, por remorso, por outros problemas, imprime em nossos genes aquela informação para desenvolvermos a depressão, porque ela já está no nosso perispírito. Então o nosso organismo vai responder muito bem aos tratamentos médicos, à atividade física, que é muito importante também para o caso da depressão, porque o nosso corpo foi forjado em milhares de anos, correndo, caçando, pescando, subindo as árvores, arando o solo,
enquanto que hoje nós fazemos tudo com controle remoto. O único esforço maior que a gente faz é abrir a porta da geladeira, que está repleta normalmente de comida, de guloseimas, e eu estou desconfiado que um dia vão inventar um controle remoto para abrir também a porta da geladeira. Então nós estamos extremamente sedentários. Uma vez na Califórnia, um presidente de um centro espírita me perguntou: Nazareno, por que a gente ouve tanto falar de depressão hoje em dia e praticamente não ouvíamos falar antigamente, no interior sobretudo? Por que hoje é tão comum? E eu lhe falei que acredito serem 3 causas. A primeira, o sedentarismo. E lhe perguntei: Márcio, você faz alguma atividade física? Ele me disse: Nazareno, eu sou dono de uma fábrica de pranchas de surf aqui na Califórnia. E eu surfo sempre que possível, viajo. E eu disse: Márcio, como é que você vai ter depressão sentado em uma prancha, naquele mar imenso, sobre o sol extraordinário? Como é que a gente vai ter depressão? Nunca vamos ter depressão. Aquelas pessoas que gostam de dançar, que têm a sua atividade física, o seu futebol, o seu esporte, o seu lazer, elas produzem endorfinas, substâncias que vão ajudar-nos a ter mais bem-estar, mais alegria, a dormirmos melhor. Então é muito importante a atividade física. E às vezes nós precisamos do medicamento para poder ter energia para começar a ginástica, não é? Então muitas vezes vamos nos socorrer também da medicação para começarmos a atividade física. Quem gosta de dançar, tem várias academias até para o pessoal da terceira idade. É uma alegria podermos dançar. Nazareno espírita pode dançar? Claro que pode, pessoal. Frederico Menezes estava certo dia em uma festa de amigos espíritas. Ele, que sempre é muito corrido, estará conosco aqui em março. Ele disse que estava todo mundo dançando e ele foi dançar também. E tinha uma jovem em pé, sem dançar, e que olhava para ele com os olhos desse tamanho. E ele pensou: será que essa menina é médium e está vendo alguma coisa ruim aqui do meu lado, né? Ficou assustado. E quando terminou a dança, ele perguntou: eu reparei que você estava me observando, algum problema? Ela disse: Fred, e pode dançar? Eu disse: claro que pode. Olha, se até os desencarnados estão dançando, mas eu, aliás, danço muito bem. E brincou com ela, e ela disse: não, é porque eu me tornei espírita após assistir uma palestra sua, e eu não sabia que pode dançar. Claro que pode. É melhor dançar com alegria, com descontração, do que às vezes a gente está na igreja, no templo evangélico, no centro espírita, com mágoa no coração, com raiva, revoltado com a vida. Então é muito importante ter essa espontaneidade, essa tranquilidade, essa humildade de não querermos parecer ser perfeitos, que isso é fruto ainda do nosso orgulho. Nós queremos aparentar algo que não somos ainda, esquecendo que a natureza não dá saltos. Então o perfeccionismo vai também gerar um agravamento da depressão, porque vamos nos cobrar muito, vamos nos sentir frustrados, porque não somos ainda iguais a Chico Xavier, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, a Gandhi, Buda. Claro que não somos iguais, eu pelo menos não sou. Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer que estamos a caminho, que somos espíritos muito jovens, crianças espiritualmente falando, e que vamos sim, essa única fatalidade da doutrina espírita, seremos espíritos puros, destinados à felicidade, à plenitude supremas. Essa é a única fatalidade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, garantiu-nos o Cristo de Deus. Então hoje iremos falar sobre as causas sociais, sobretudo o materialismo, porque é uma das segundas causas que eu falei ao Márcio. Por que tem tanta depressão hoje em dia? A vida estressante, o consumismo, o padrão de felicidade irreal que a mídia nos apresenta, que a televisão, que os atores de novela, que os grandes astros aparentam, quando em verdade muitos deles sofrem de depressão, têm graves problemas, graves conflitos, e apenas diante das câmeras nós vamos vê-los sorrindo, felizes, bonitos. Mas tem seus momentos de dificuldade? Claro que sim, porque somos espíritos imperfeitos ainda, a caminho da evolução. Então, outro motivo que eu levantei ao Márcio, ele disse: Márcio, olha, isso é uma opinião pessoal, mas eu acredito, como o próprio Cristo asseverou, que no final dos tempos,
que na verdade a melhor tradução seria no final do ciclo, do encerramento de um ciclo, de um mundo de provas e expiações, e o início de um mundo novo, de um mundo de regeneração, que está bem próximo. O espírito humano chegou a afirmar uma data, não está ainda submetido ao controle da universalidade dos espíritos, mas chegou a dizer que por volta do ano de 2057, 200 anos após a chegada da doutrina espírita, nós estaríamos já vivenciando os primórdios de um mundo de regeneração. Que desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já não estão tendo autorização para reencarnar. E já reencarnam aqui na Terra, psicólogos e psiquiatras modernos defendem, o próprio Divaldo, crianças extraordinárias, as crianças índigo, as crianças superdotadas, que vão promover o progresso, mas sobretudo as crianças cristal, crianças que, em vez de uma aura azulada como as índigo, elas têm uma aura iluminada. Grandes missionários, gênios de outrora, Sócrates e Platão. Divaldo Franco nos revela que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de entidades angélicas para promoverem o progresso, a renovação do nosso planeta, que está muito próximo. E eu lhe disse: olha, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Ou seja, Jesus afirmou que a mediunidade estaria cada vez mais comum. E nós vamos ver muitas pessoas depressivas, porque têm sensibilidade mediúnica, ainda não a educaram através do curso especializado que essa casa e muitas outras oferecem, o GEM, Grupo de Estudos Mediúnicos, para aprendermos a utilizar a mediunidade com Jesus, com o seu Evangelho, auxiliando muitas pessoas, e por terem aquela sensibilidade ainda não bem trabalhada, não bem controlada, elas sintonizam com muita facilidade com entidades, às vezes familiares nossos, que podem estar em nossa casa nos influenciando. Chico Xavier afirmou certa vez que 3/4 dos espíritos que desencarnam aqui na Terra, em vez de irem para regiões celestes de imediato, permanecem aqui conosco. E às vezes, sem o querer, estão no nosso lar, desejando ajudar-nos, uma avó, um tio, um antepassado, e como o seu padrão vibratório ainda não está elevado, ainda não alçou as esferas superiores, ele acaba nos prejudicando graças à sua energia ainda deficiente. Então, através da sessão de desobsessão, através do atendimento espiritual, do TE que vocês têm nessa casa, do grupo de estudos do Evangelho, com Passa, Amplificada, nós vamos mudar esse nosso padrão vibratório, impedindo essa sintonia, nos ajudando a evitar a depressão através da obsessão espiritual. Vamos, através do Evangelho no lar, que é muito importante para nós. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho no lar, porque vamos ajudar aquelas entidades que porventura estejam em nossa casa, às vezes parentes nossos, para, se melhorando vibratoriamente, enxergarem os mentores, os benfeitores, a sua família querida, e seguirem com eles para mundos melhores, onde serão recebidos, atendidos e auxiliados. Então nós vamos estudar hoje o materialismo, o desapego, porque vamos ver que nos dias atuais as pessoas estão cada vez mais estressadas, preocupadas, correndo sofregamente através de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de mantermos um padrão, porque a nossa felicidade a nível de desapego depende muito das comparações. Então vemos na televisão aquele carro importado, aquela roupa de grife, o nosso vizinho com determinadas posses, e nós achamos que se não tivermos tudo aquilo, somos fracassados, somos infelizes. Às vezes pais educam, mimam tanto as crianças, dando um padrão de vida tão elevado para elas, que depois, quando elas vão começar a trabalhar e ter o seu provento, se ele não for o seu padrão de vida tão alto quanto o que seus pais lhe deram, eles vão se sentir fracassados também. Seria melhor que fôssemos mais simples, nos diz o Espírito Emmanuel, sobretudo nas muitas mensagens que nos deixou no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier. Então acreditamos que através dos bens, das propriedades, nós vamos ter mais conforto, mais felicidade.
e não é verdade. A felicidade é um estado interior. Muitas vezes ela não depende. Eu conheço pessoas muito simples, muito pobres, como foram pobres desde criança, se adaptaram àquela vida. Não têm aqueles anseios extraordinários que muitas vezes nós nutrimos. Sofrem mais quem já foi rico uma vez e está em uma situação financeira difícil. Sofre muito mais porque não está adaptado àquela nova situação. Então nós vamos ver, por exemplo, que verdadeiramente rico, como nos dizia Confúcio, não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, mas quem precisa de pouco para ser feliz. Como está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que eu lia e não entendia. Eu lia, o Senhor é meu pastor, mas entendia, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito lá? Não, nada me faltará. É diferente, não é? Porque quando realmente o Senhor for meu pastor, quando eu tiver realmente a convicção, a certeza, através da fé raciocinada, de que Deus é a suprema inteligência do universo, e que tudo que acontece conosco na terra é para o nosso bem, até o sofrimento porque passamos serve para nos curar o orgulho, para nos curar o egoísmo, para nos fazer despertar para o amor, nós vamos ver que nada nos faltará. Então Jesus nos convidava: não vos inquieteis pela posse do ouro, mas acumulai antes tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, mostrando os tesouros imperecíveis da esperança, da fé, da certeza que Ele nos deixou. Então o desapego, pregonizado por muitas religiões, não é novidade da doutrina espírita. O budismo e várias outras filosofias, o próprio catolicismo e todas as outras doutrinas pregam a renúncia, a abnegação, o altruísmo, a compaixão, porque nós não poderemos ser felizes enquanto tem um irmão, às vezes até um parente nosso, passando fome, passando dificuldades financeiras. André Luiz Peixinho esteve em Fortaleza e teve a ocasião de dizer que o conceito de justiça no mundo mais elevado é diferente do nosso. Aqui nós batemos no peito, dizendo: eu sou justo, eu pago meus impostos, o que no Brasil sempre é complicado, não é? Nós temos dificuldade de acertar nossas contas. Mas ele nos diz que no mundo mais elevado, ninguém se pode declarar justo, honesto, enquanto houver uma pessoa morrendo de fome no planeta. Não é na nossa casa, quanto mais na nossa família, mas na humanidade. Então nós não podemos ser felizes com esse egoísmo, que é fruto ainda da nossa imperfeição. É natural, é o instinto de autoconservação da espécie que está muito presente em nós. Como está na questão 742, os espíritos nos dizem que a guerra ainda existe devido à predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da criatura. Então, como nós temos muito medo, muita falta de fé, como nós já passamos outrora, em outras existências, por períodos de invernos prolongados, por secas, por períodos de guerras, nós temos muito medo de passar necessidades e começamos a acumular, a reter, acreditando que aquela segurança era muito importante. E é importante. Jesus nos convidava a ser não preocupados, mas sim previdentes. É importante que tenhamos nossa reserva, uma poupança, um plano de saúde, se possível, mas que não sofrêssemos de preocupação, sofrer de véspera. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De cada dia, não é o de amanhã não. O de amanhã cuidará de si mesmo. Então a gente se aflige muito com o futuro, com o que vai nos acontecer, esquecendo que ninguém está fora das mãos de Deus. Temos que ter mais confiança, temos que ter a certeza que nascemos no lar mais indicado para nós, que nascemos no Brasil, não foi por acaso, que temos a condição intelectual, a condição física, o organismo, para que a nossa encarnação seja a mais eficaz, a mais produtiva que for possível. Deveremos sim tentar ser felizes. Em O Livro dos Espíritos, as entidades nos dizem que nós devemos sim tentar ser quão felizes quanto possível aqui na Terra, mas sem esquecer do nosso semelhante,
Porque aquela felicidade egoística vai sempre nos pesar, sobretudo no mundo espiritual. Muitos espíritos se queixam, através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco, a maior queixa dos espíritos é de não terem feito um pouco mais aqui na Terra, de terem perdido tanto tempo com preocupações, com ansiedade, de não terem amado um pouco mais a sua família, ao seu próximo. E nós temos essa oportunidade. Então esse instinto de autoconservação ele está muito presente, estamos encarnados e sentimos ainda a sua presença, é ainda motivado pelo orgulho. E o egoísmo, nos diz Allan Kardec, é decorrente da supervalorização da personalidade que nos atribuímos. Nos acreditamos superiores aos outros. Nós temos o direito de ser ricos, de ser felizes, mas o nosso irmão não tem direito. Por que ele não tem direito? Por que só nós é que temos direito? Onde estará a fraternidade? Onde estará a frase do Cristo, que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem? Se nós fechamos a porta para o nosso semelhante, se nós sequer telefonamos para um parente que está em dificuldades financeiras, uma das provas mais difíceis, muitas vezes com medo de que ele nos peça alguma ajuda, quando deveríamos agradecer ao Deus a oportunidade de ajudar, a oportunidade de servir. Então nós vamos ver o desapego, não somente dos bens materiais, mas o desapego no sentido mais amplo. O desapego, por exemplo, das pessoas. Porque no mundo espiritual, muitos de nós partiremos antes, talvez aquela pessoa amada retorne à pátria maior antes de nós. Aquele ciúme doentio que nós alimentamos poderá ser causa de provocarmos uma obsessão espiritual naquela pessoa após a nossa partida, aquele apego demasiado, aquela carência, aquela dependência dos outros. Nós temos que nos libertar disso também, porque no mundo espiritual nós certamente teremos uma realidade diferente dessa. Temos que nos apegar até da nossa personalidade, do nosso nome, dos nossos títulos, porque no reino espiritual nós não seremos conhecidos pelo nosso nome, pelo quem fomos aqui na terra, não, mas seremos reconhecidos pelo brilho que emana no nosso coração de amor e de compaixão. Então nós não seremos questionados qual o nosso nome, mas sim o que fizemos, porque reconhece o cristão pelas suas obras. Então Jesus nos convida, ele que foi o exemplo maior, ele que nos é apresentado na questão 625, quando Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e de modelo, e elas respondem: vede Jesus. Então Jesus de Nazaré é o modelo extraordinário, excelente da perfeição. E como foi a sua vida aqui na terra? Será que não foi muito diferente da nossa, não? Foi sim. Antes que eu esqueça, nós temos que nos apegar até do resultado. Quando a gente vai fazer alguma coisa, um evento, uma produção, uma peça, alguma coisa, a gente fica sofrendo se o resultado não for extraordinário. O resultado não nos pertence. A gente tem que fazer a nossa parte. Se aquele filho, se aquele marido alcoólatra não se recuperar nessa existência, não vamos nos sentir culpados, não. Ele terá a oportunidade de se recuperar e outro. Nós não estamos aqui na terra para salvar ninguém. A nossa missão, segundo a doutrina espírita, é de nos autoaperfeiçoarmos, contribuindo para a harmonia das leis de Deus do universo. Então se nós nos melhorarmos um pouco, dando exemplo, já estaremos fazendo muito. Não devemos sofrer pelo nosso irmão, deveremos orar, ajudar, servir, amar, e não estar sofrendo como se Deus tivesse desamparado aquela criatura. Ninguém está fora das mãos de Deus, nem os suicidas estão. Aliás, a depressão é a maior causa do suicídio. Por isso nós devemos estudar a depressão em profundidade, porque é uma prova muito difícil pelo qual o espírito passa, mas que é muito auxiliado nas casas espíritas, através da incorporação, nos médiuns, através dos fluidos das nossas preces, e certamente são auxiliados também na hora que eles mesmos se perdoam, na hora que eles mesmos levantam os olhos aos céus, pedindo ajuda, e suas mãezinhas estão sempre ao seu lado, lhe amparando, lhes auxiliando. Então,
O Cristo de Deus nos deu o exemplo máximo de renúncia. Não precisamos nos comparar a Ele, como já foi dito, a Francisco de Assis, mas vamos ver nele o exemplo maior, a estrela de primeira grandeza que devemos seguir, a luz do mundo, como ele se declarava. Jesus não tinha nenhum bem, nenhuma propriedade. Nós reclamamos porque não temos uma casa, um apartamento de luxo, na beira-mar de Fortaleza, olhando as praias do Ceará, que eu morro de saudade. E esquecemos que o Cristo dizia: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E não se lamentava nem chorava por causa disso, não. Enfrentava com galhardia, porque ele queria nos dar o exemplo. Foi o ser mais solidário com o sofrimento que existe na terra, porque sendo um mundo de provas e expiações, a frase do Cristo está mais do que justa: neste mundo tereis aflições, meu reino não é deste mundo. E falava-nos das felicidades que nos aguardavam se suportássemos com paciência, com resignação, com esperança, as nossas provas necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso aperfeiçoamento espiritual, porque através dessa dificuldade que nós exercitamos a inteligência, a capacidade de amar, que buscamos respostas, que buscamos as religiões, que nos aproximamos de Deus. Então o sofrimento vem nos ajudar a despertar para o amor. E a depressão, como sendo um mal, ela traz em si mesma também um bem. Nos contam os historiadores e o próprio Divaldo Franco que Francisco de Assis, antes de iniciar o seu apostolado, um jovem rico, andava pelos bares, cantando, bebendo com os amigos, resolveu inclusive ir para as cruzadas, para a guerra. Juntou-se aos amigos e foi aprisionado no campo de batalha, perdeu muito peso, adoeceu. E depois de alguns meses, sua família conseguiu pagar um resgate, trazendo de volta à cidade de Assis. Todos os seus biógrafos registram que ele passou um ano acamado. Como no século XII nós não tínhamos o diagnóstico preciso da depressão, que era chamada de melancolia, Divaldo Pereira Franco, que ele também teve depressão, Divaldo, pela mediunidade, certamente, nos diz que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. Mas foi naquela noite de quase um ano que ele percebeu o brilho das estrelas, que ele percebeu que ele não viera à terra tão somente para cantar, para estar junto dos amigos, mas que ele era verdadeiramente o emissário do Cristo. Descobriu sua vocação, a sua missão aqui na terra, o autoconhecimento de que nos fala Santo Agostinho. Então o desapego que o Cristo vem nos ensinar é extraordinário. Nós reclamamos porque não temos roupas de grife, roupas da moda, e as vestes que o Cristo teve, as poucas que ele dispôs, no momento da crucificação, os soldados romanos lhe tiraram, deixando em trajes sumários, e deitaram a sorte para ver com quem iriam ficar as vestes do Cristo. Reclamamos porque não temos um túmulo, uma sepultura adornada, extraordinária, quando o Cristo de Deus, os seus familiares têm que pedir a José de Arimateia que intercedesse, que emprestasse uma sepultura para o seu corpo ser enterrado, porque nem ele isso tinha. Vamos ver, por exemplo, nós preocupados com o dinheiro, e ele que sempre andava liso, que sempre tinha que se oferecer para comer na casa dos outros. Nós reclamamos tanto da nossa comida, do nosso extraordinário arroz com feijão. Tua irmã que está morando nos Estados Unidos, ela pede para a gente mandar arroz com feijão para ela, porque lá ela tem muita dificuldade de encontrar. Reclamamos da comida quando temos tanta abastança, estamos sofrendo de obesidade muitas vezes, pelo excesso, pela ansiedade, pela depressão, por esse vazio interior que estamos preenchendo com a comida, com o álcool, com as drogas, com o tabagismo, com o sono, com o trabalho demasiado, às vezes até com a religião, que são as fugas psicológicas que nós abordamos no seminário, na palestra sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional. Então, Jesus vem nos dar o exemplo máximo das vestes, do dinheiro. Quando é instado a pagar o tributo, ele pede: Pedro, lança o anzol, pesca um peixe, e dentro dele encontrará um dracma para nós pagarmos o tributo. Nós reclamamos que não temos um carro, um automóvel zero, um carro importado.
ou mesmo uma moto, uma bicicleta, reclamamos do nosso querido Gol, grande ônibus lotado, que é, meus amigos, uma invenção extraordinária, um grande avanço. O Cristo de Deus andava a pé pelas estradas ensolaradas da Galileia, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem nenhum conforto. E a única vez que os evangelistas nos narram que ele tomou uma condução foi quando entrou na cidade de Jerusalém, sendo aclamado pelos judeus que esperavam um Messias que seria um grande conquistador, o Rei dos Reis. Ele pede emprestado um jumentinho que jamais havia sido montado para uma pessoa desconhecida, e entra naquele animal que mesmo naquela época havia uma conotação até mesmo ridícula na cidade de Jerusalém, que o glorificava. Ele não quis a glória do mundo, e nós nos revoltamos porque as pessoas não nos admiram, não nos aceitam, nos criticam, e a única glória que ele teve foi a coroa de espinhos, o cetro de cana, o madeiro inflamante. Reclamamos porque os outros nos chamam de fanáticos, porque gostamos muito da doutrina espírita. E eu, de vez em quando, sou taxado de fanático. Mas esquecemos que ele foi também compreendido pela sua época, por todos os homens. Que os seus próprios irmãos foram na sinagoga tentar prender-lhe, porque disseram que ele tinha perdido o seu espírito, porque ele estava pregando como ninguém jamais pregou antes. Francisco de Assis, após iniciar seu apostolado, deixar todas as riquezas, até as próprias vestes, ele devolveu ao Pai, e sair pelas estradas de Assis a esmolar. Conta-se que certa vez ele foi pedir uma esmola a um senhor que lhe cuspiu as mãos. Ele, sem se alterar disso: muito bem, meu senhor, obrigado, isto é o que eu mereço, mas por favor nos dê algo para os nossos pobrezinhos, para os nossos doentes. E era taxado, quando caminhava pela cidade, sua cidade natal, as pessoas gritavam: pazzo, pazzo, louco, louco. Mas ele era verdadeiramente o louco de Deus. Então nós temos que ter essa coragem que o Cristo demonstrou, que Francisco de Assis, que esses missionários ousaram de serem diferentes, de enfrentarem a vida com outros olhos, os olhos do mundo espiritual, porque o Espírito Humberto de Campos nos narra no livro Contos e Apólogos, que uma vez um mentor, numa sessão mediúnica, chegou para os médiuns e lhes disse: vocês espíritas dizem que acreditam nos espíritos, na vida imortal, mas vocês não vivem como espíritos, habitando um corpo transitório. Vocês vivem como se só tivesse essa vestimenta, essa vida. Vivemos estressados, correndo, colocando a nossa vida e a de nosso semelhante em risco no trânsito, quando Cristo foi o exemplo de serenidade, de tranquilidade. Só tinha 3 anos para a sua missão, estava cercado de homens iletrados, incultos, e nem por isso estava ansioso, angustiado, para nos deixar a mensagem mais revolucionária da história. Reclamamos que não temos tempo, mas é porque nós criamos muitas necessidades supérfluas, muitas atividades que talvez fossem de secundária importância, e descuidamos das nossas crianças. E o Cristo nos deu exemplo. Quando os apóstolos tentam afastá-las, ele lhes diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, eu vos digo, não entrareis no reino dos céus. A espontaneidade das crianças, a importância de ver o momento presente intensamente, como nós citamos a filosofia zen budista no primeiro CD, Depressão e a Terapia do Amor, e vamos ver que é muito importante deixar a ansiedade, a angústia, as preocupações de lado e vivermos com um pouco mais de simplicidade. Reclamamos de tantas coisas e esquecemos, por exemplo, da passagem do mancebo rico, e muitos de nós não compreendemos ela muito bem, porque a doutrina espírita
nos fala da utilidade providencial da fortuna. Ser rico, meus amigos, não é pecado não. Essa crença da igreja medieval, que interpretou equivocadamente, no nosso entender, as palavras do Cristo, Allan Kardec e os bons espíritos têm a oportunidade de nos dizer que a riqueza é um dom que vai ser muito útil, porque nós iremos ajudar muitas pessoas, transformar esmolas em salários, nos dizia Allan Kardec. E que se conseguirmos vencer aquela prova, porque ela é também uma prova, porque a riqueza exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós seremos duplamente vitoriosos, porque além de superarmos aquela prova, poderemos ter a oportunidade de fazer muito bem, de ajudarmos muitas pessoas, de ajudarmos a doutrina espírita, divulgando-a, que é a maior caridade que se pode fazer a ela. Então, o Cristo tinha tempo para as criancinhas, para os enfermos, para os doentes, até para os leprosos, mas nós só temos tempo para as pessoas importantes. E Ele nos convidava também para renunciar a esse tempo, a essa ambição, muitas vezes, essa superioridade, e buscarmos na fonte viva do seu Evangelho a água que descendeu de toda a sede. Porque a água do mundo, a água dos bens materiais, é semelhante à água salgada, à água do mar. Quanto mais sorvemos a água salgada, mais temos sede. E por isso a economia é chamada também de a ciência da escassez, porque ela nos diz que o ser humano é insaciável e ela tenta adaptar os recursos naturais limitados às necessidades ilimitadas do ser humano, porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus, nos dizia Santo Agostinho. Só quando estivermos realmente preenchidos pela fé, pela esperança, pela coragem que o Cristo de Deus veio nos anunciar e exemplificar, é que nós realmente teremos tranquilidade. Mas neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não vem nos falar essa mensagem redentora de esperança no Sermão do Monte, quando sentados sobre uma rocha vem nos falar das felicidades que nos aguardam. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então nos convida a resignação, a esperança, a coragem. Nazareno, o que é que a gente pode fazer para auxiliar no tratamento da depressão? O estudo das obras de Allan Kardec. Chico Xavier nos dizia que é o melhor remédio para a obsessão espiritual. Frequentar a casa espírita, fazer aqui o TE, o atendimento espiritual. Em outras casas é chamado de evangelioterapia, terapia do evangelho. A reforma íntima, para perdermos aquela sintonia, elevarmos o nosso padrão vibratório e assim melhorarmos a nossa condição espiritual e consequentemente a nossa condição orgânica. Recebermos a fluidoterapia, passe, água fluidificada, que é um tratamento continuado, que quem tem depressão, nos diz Jacomelo, uma das maiores autoridades sobre o passe, deveria tomar passe 2 vezes por semana, porque tem déficit de energia e precisa dessa ajuda nesse momento difícil, de dificuldade, que é a depressão. A gente ter um trabalho voluntário, tentar se ocupar, porque mente vazia é a oficina do mal. A laboterapia, a praxiterapia, que o próprio Cristo nos deixou dizendo: eu trabalho e até hoje o meu Pai também trabalha. Então, o convite que fazemos aqui hoje, nesses breves 45 minutos, é que façamos um pouco mais. E para encerrar, nós queríamos contar uma história real, acontecida na cidade de Los Angeles, na Califórnia, descrita por Divaldo Franco em uma das suas extraordinárias palestras. É a história do pequeno Bill, que, vitimado pela leucemia, uma criança de apenas 5 anos, estava já no momento terminal, em um leito de hospital, quando os médicos chegam para sua mãe e lhes dizem: senhora, o pequeno Bill, vitimado pela leucemia, não resistirá. Nós já tentamos todos os recursos e no máximo na próxima semana ele já não estará conosco. A mãe ficou com o coração partido e foi até o quarto chorando falar com o pequeno Bill
estava magro, pálido, recebendo transfusão de sangue, muito fraco, já pressentindo os momentos derradeiros. E a sua mãe vai conversar com ele e ele pergunta: mamãe, falta muito, falta pouco? Não, meu filho, o que é isso? Ela tenta desconversar. Os médicos estão lhe tratando, você vai ficar bom, tenha coragem. Mas ele, como se já pressentisse a morte se aproximando, interroga mais uma vez: mamãe, está perto, mamãe? Está, filho. Infelizmente está perto. Os médicos disseram que provavelmente você não resistirá mais do que uma semana. Naquele momento, ela percebeu escorrer dos seus olhos uma lágrima longa e ele dizer baixinho: ah, mamãe, que pena, eu queria tanto ser um bombeiro voluntário. E ela ficou com o coração partido. Foi chorando até o quarto e teve uma ideia, resolveu ligar para o corpo de bombeiros. E do outro lado da linha, o comandante atendeu. Ela perguntou, contou a história: será que o senhor poderia nos enviar um dos seus homens vestido como bombeiro para despedir-se do pequeno Bill? E ele respondeu: senhora, eu posso fazer um pouco mais. Como assim? Na próxima quarta-feira nós estaremos graduando uma nova turma de bombeiros voluntários. E como nós confeccionamos a roupa, a indumentária de bombeiro aqui mesmo no nosso comando, me passe as medidas do pequeno Bill, da calça, da blusa, do sapato, da medida da circunferência da cabeça, e nós vamos graduá-lo. Diga a ele que resista. Quarta-feira ele se tornará um bombeiro voluntário. A mãe contou ao pequeno Bill. Ele ruboreceu, ficou vermelho, ficou em estado de êxtase, melhorou sua saúde. E na próxima semana, na quarta-feira, estava o pequeno Bill perfilado com os demais companheiros. Naquele momento em que se torna bombeiro voluntário, com um sorriso nos lábios, o comandante lhe diz: bombeiro Bill, vamos me ajudar a hastear a bandeira. E ele levanta o pavilhão nacional com muita alegria. Estava realizado. Mas em breve os alarmes tocam. Um incêndio estava acontecendo. O comandante verifica e percebe tratar-se de um pequeno incêndio facilmente debelável. E tem uma ideia: bombeiro Bill, está acontecendo um incêndio, você não vai se juntar a nós para combater? O pequeno Bill olha para a mãe olha para o médico assente, e o pequeno Bill sobe a viatura e vai com a machadeta junto dos seus companheiros, segura o jato d'água, aplaca o fogo e volta triunfante para o leito do hospital. Passa mais alguns dias bem, mas quando já está nos estertores, já pressentindo o momento final, a mãe resolve ligar mais uma vez para o corpo de bombeiros. E o comandante lhe diz: senhora, eu posso fazer um pouco mais. Em vez de mandar um soldado despedir-se do Bill como você me pediu, avise ao serviço social do hospital, avise aos médicos e às enfermeiras que não se assustem, mas nós chegaremos aí com várias viaturas, com as sirenes ligadas. Me diga qual quarto que o pequeno Bill está. Está no quarto X, no 5º andar. Ela depois aguarda. E em breves minutos, os carros de bombeiros se engravam as ruas da cidade de Los Angeles com as sirenes ligadas, as luzes acesas. E diante do hospital, ergue a escada Magiros que vai até o 5º andar. E o comandante, seguido por 11 homens, entra no quarto do pequeno Bill. Ele está radiante. Conversam e o comandante, depois de alguns minutos, lhe diz: bombeiro Bill, eu dispenso, vá em paz, mas diga ao nosso Pai que está nos céus que nós continuaremos aqui na terra, combatendo os incêndios, defendendo a vida, porque eu sei que você estará do outro lado, nos auxiliando. Ele fechou os olhos com um sorriso e seu espírito desprendeu-se suavemente do corpo, sendo recebido com alegria no reino dos céus. Meus amigos, todos nós poderemos fazer um pouco mais. Na questão 909, os Espíritos nos dizem que não é necessário grandes sacrifícios, grandes esforços para a felicidade futura, não. Que o esforço, em verdade, é bem pequeno, mas como poucos de vós o fazem. Então vamos fazer a nossa pequenina parte, ajudando a doutrina espírita, levando este Consolador prometido para muitos corações,
levando alegria, esperança e paz para toda a humanidade. Muito obrigado, meus irmãos. Bem rapidinho antes da prece, dizer que nós vamos fazer um seminário domingo. Se tiver algum parente, algum amigo com depressão, à tarde, tem uns cartazes lá embaixo, os ingressos aqui no Escola Esteva, apenas R$5 e 1 quilo de alimento, que vai estar à venda também no local, e vocês vão estar ajudando um pouquinho mais aquela casa, o Grupo Espírita Ana Amélia e o Paulo Estevão também. Tem vários CDs e DVDs de nossas palestras, quase 20 títulos diferentes, 4 sobre depressão, que vocês podem encontrar aqui na livraria, toda a renda revertida também para essa casa. Então vamos encerrar, vamos fazer a nossa prece, ficar bem confortáveis, respirar fundo, aurindo os fluidos que são derramados por esses companheiros tão amigos, espíritos benfeitores, parentes nossos que se encontram aqui, que deixando suas alegrias, suas felicidades, descem aqui à terra para nos estender a mão, para balsamizarmos o espírito, para inspirarmos a ter coragem, paciência, resignação, porque a vida humana assemelha-se a um minuto diante da eternidade dos séculos. Eles nos convidam, estão aqui conosco e pedem que cada um de nós guarde a mensagem do Cristo de Deus, do bom pastor, daquele que nunca nos deixaria órfãos, que está sempre ao nosso lado, que conhece suas ovelhas uma a uma, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Que Jesus, a luz do mundo, possa sempre brilhar em nossos corações através da caridade, do perdão, da humildade, da fraternidade e da alegria que Ele nos trouxe através da Boa Nova em nossos corações. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Como tem muita gente, vamos pedir que somente as 4 últimas fileiras saiam, para vocês não ficarem aguardando em pé na fila, e a gente aproveite esse momento aqui, esse ambiente preparado para melhorarmos ainda mais o nosso passe, que é muito importante que estejamos receptivos, estamos com o coração aberto a essa transfusão de energias, a essa doação de amor, que é o passe aqui na Casa de Paulo Estevão. Não é obrigado, aquelas pessoas que não quiserem, fiquem à vontade também, e temos também água frutificada no final. Então vamos aguardar mais um pouquinho, já saiu bastante gente, nós temos uma equipe limitada, são poucos trabalhadores, a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. Quem quiser ajudar, quem quiser ser um voluntário, o trabalho do bem é o melhor tratamento para a depressão. Quando eu vim com depressão aqui a essa casa, fui conversar com um médium muito querido dessa casa, ele, através do seu mentor, nos orientou: o remédio para esse menino é trabalho. E aí melhoramos muito a partir desse dia, através da medicação, da psicoterapia, do tratamento espiritual, da sessão mediúnica de desobsessão, da atividade física, da esperança, dos olhos do amor que a doutrina espírita nos oferece, através de uma visão diferenciada do universo, das nossas vidas. Vamos pedir que mais 4 fileiras daqui de trás, a partir daqui já do salão, mais 4 fileiras podem se dirigir ao passe. Vamos em paz, em harmonia. O calor está quase grande, né? Não sei se é porque eu estou em Brasília agora, mas parece que Fortaleza está cada vez mais quente, né? Não bastasse o calor humano dos amigos aqui, tão queridos, que encontramos, ainda a cidade está realmente com um pouco mais de calor do que o normal. Mas é bom, pessoal. É melhor o calor. Divaldo foi dar uma palestra na Suíça e quando terminou, muitas pessoas lhe perguntaram como era o Brasil. E ele narrou as belezas das praias de Salvador, da espuma beijando as areias. E uma senhora lhe disse: ah, seu Divaldo, eu tenho tanta inveja do senhor. E ele disse: por quê? Porque você mora no Brasil. Porque você sabe, aqui na Suíça,
Nós passamos 10 meses do ano, auto perdão, felicidade sem culpa, que é que eu gosto mais, palestra muito bonita para a gente se perdoar. Tem depressão e obsessão espiritual, né? E nem adiantou o pessoal se levantar, né? A fila está batendo aqui. Nossa, quem quiser sentar, fique à vontade. Tem muita gente hoje, a equipe infelizmente tão pequena, e já poderíamos ter mais passistas pelo menos nessa casa tão grande, né? Se quiser depois fazer o curso, ajudar, não precisa virar santo para fazer o bem não. Se a gente for esperar virar anjo para fazer o bem, nós estamos fritos, não vamos ser anjo nunca, né? É através desse exercício, dessa boa vontade, que os bons espíritos não nos exigem algo que a gente não pode dar ainda não. Uma hora de faxina na casa espírita, uma hora de limpeza, uma hora de ajuda na secretaria, na recepção, vale tanto quanto uma hora de doutrinação na sessão mediúnica, uma hora de palestra, uma hora como presidente da casa espírita, porque o que eles querem realmente é essa boa vontade em servir, essa boa vontade em ajudar, na medida em que nós podemos, na medida em que nós temos possibilidades. Deus não nos exige o que nós não podemos dar ainda, não é? Como está todo mundo ainda em pé, eu não vou convidar ainda os demais para ficarem sofrendo na fila, né? Já basta o palestrante ficar em pé, não precisa todo mundo ficar tanto tempo em pé. Se tiver algum CD ou DVD faltando lá embaixo, eu tenho um carro, um estoque extra, eu vou deixar também lá na livraria. Eu vou até pedir licença para vocês para eu descer, para apanhar logo, porque eu sei que tem alguns títulos novos. Tem uma palestra Conhecendo o Espiritismo em DVD, de 2 horas, para quem não conhece. A gente analisa as críticas que fazem ao Espiritismo, outras palestras sobre a paz em família, palestra sobre Chico Xavier, Amor e Renúncia, palestra sobre o céu e o inferno na visão espírita, Espiritismo e Ecumenismo também. Foi uma entrevista que nós fizemos em Brasília e que nós adaptamos também para formato de palestra. Então, nós vamos pedir licença aos senhores e assim que a fila estiver mais tranquila, vocês podem dirigir-se ao passo. São palestras suas. São palestras minhas, né? Mas tem muito material, tem uma palestra de Valdo chamada A Depressão e a Terapia do Amor, na qual nós nos inspiramos, que eu recomendo também a todos. Tem um livro do Vladimir Lisso, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, reflexões sobre a depressão, muito bom. O livro sobre depressão, causas e consequências, de Isaías Claro, da capa escura, também já fez vários seminários aqui em Fortaleza. Os livros do Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, ele faz uma abordagem bem psicológica, à luz da doutrina espírita, muito interessante para ajudar na depressão. Tem também a série do Espírito Joana de Ângeles, da psicografia de Valdo Franco, e muitos livros espíritas que vão nos ajudar. Mas eu recomendaria, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que são 4 livros em um, e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a partir daquela leitura nós vamos compreender muito mais os outros livros que tivermos acesso e também a realidade do nosso planeta, ainda de provas e expiações, mas que está se transformando. Muito em breve vamos ficar felizes e esperançosos, porque a transformação será muito rápida, mais do que a gente imagina. Faltam apenas 50 anos, né? Eu espero estar encarnado daqui para lá, e muitos eu sei que estarão, e estaremos, se não estivermos encarnados, estaremos no mundo espiritual, ou retornando como crianças cristal, quem sabe, né? Levando mais fé, mais espiritualidade, mais amor para essa humanidade tão carente, né? Então vamos ter esperança também, porque a mídia só mostra, nos faz uma verdadeira lavagem cerebral, né? Infelizmente. Depressão, tem DVD ou só CD? Tem DVD ou CD. O CD é melhor, porque o CD se escuta no carro, escuta em casa enquanto faz a faxina, é mais barato, o CD é só R$10, o DVD é 20, e a qualidade do CD é excelente. A gente usa um equipamento profissional, um MD, e como o palestrante também não é muito bonito, a gente escutar só a voz é melhor. O palestrante cearense não adianta ficar aparecendo na tela da televisão, porque não vai fazer sucesso nenhum. Então, a voz da pessoa fica só escutando. Quem quiser fazer cópias pode fazer. Vamos fazer a pirataria do bem.
Mas para cada cópia que a gente fizer, vamos fazer uma pequena doação para a Casa Espírita, porque esse é o objetivo desse trabalho. Então a gente agradece de coração a presença de vocês e que Jesus os abençoe a todos, os oriente, nos ilumine por todo sempre. Muito obrigado. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Vocês têm certeza que jantaram mesmo? Vamos tentar de novo? Meus amigos, boa noite. Boa noite. Agora está melhor. Queremos agradecer ao convite do nosso querido irmão Murilo, a presença de cada um dos senhores, os trabalhadores também dessa casa. Queria dizer que é sempre uma alegria poder falar do Evangelho de Jesus. Na noite de hoje nós iremos falar sobre depressão e desapego, a alegria do trabalho no bem. Porque o melhor remédio para a depressão é depressa ação, que a melhor oração é a hora da ação. E que o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo, ajude uma vez por mês em alguma atividade dessa casa, de instituição beneficente. Ajudemos da maneira que nos for possível a construir um mundo novo, um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para quando nós retornarmos em outra encarnação. Essa palestra é a quarta e última palestra de um seminário sobre a depressão e a terapia do amor. Nós já tivemos uma oportunidade de falar dos outros temas e nós trouxemos todas as outras palestras gravadas em CD ou em DVD e os senhores poderão, se quiserem, adquirirem aqui ao lado, no final. Toda a renda será revertida para o Grupo Espírita Maria Madalena. Queremos dizer que temos esses temas, a depressão e a terapia do amor, a primeira palestra, onde apresentamos Jesus como sendo o maior psicólogo que a humanidade já conheceu. Vamos encontrar no seu Evangelho ferramentas para nos ajudarem a combater as causas psicológicas da depressão, mesmo que não tenha condição de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, encontrará no Evangelho de Jesus a melhor solução para os nossos problemas. Trouxemos também a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, porque em muitos casos de depressão, era o meu caso, nós trouxemos sentimentos de culpa de outras encarnações, às vezes inconscientes. A terceira palestra, Depressão e Obsessão Espiritual, gravada aqui no SEMA, onde estudamos a influência dos espíritos no problema da depressão. A última palestra, a palestra de hoje, Depressão e Desapego, e trouxemos outros títulos também. Palestra sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional, a palestra A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, a palestra Casamento, Divórcio e Lesões Afetivas, o amor e a dificuldade da convivência na Casa Espírita. Essa é muito boa para quem é trabalhador da casa. A palestra Bezerra de Menezes, o médico do amor, Perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, a sublime missão da maternidade e a alegria de ser mãe, e por último a palestra A Felicidade do Espírita e a Alegria do Trabalho no Bem. Temos alguns títulos novos que trouxemos também na noite de hoje. Palestra sobre Chico Xavier, Amor e Renúncia, palestra sobre Família e Paz, e por fim a palestra O Céu, o Inferno e o Purgatório na Visão Espírita. Vocês podem adquirir no final e também deixaremos na biblioteca um exemplar de cada CD, de cada DVD, para vocês emprestarem gratuitamente, escutarem em sua casa ou na Casa Espírita e depois devolverem ao Centro Espírita Maria Madalena. É o nosso presente da Federação Espírita do Distrito Federal, de outros palestrantes, Alberto Almeida, Sueli Schubert, Sandra Borba, Marival Veloso, alguns títulos também que estão disponíveis lá na saída, junto com a comida, com o lanche, com as tortas maravilhosas que eu vi ali fora, para que nós podemos ajudar a nossa casa nos trabalhos assistenciais e espirituais que ela desenvolve. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre inesquecível de nossas vidas, para que nos abençoe, nos auxilie
nos ajude em nossa jornada evolutiva através do seu Evangelho de luz. O desapego vai ser, sem dúvida, meus amigos, uma atitude muito importante para nós combatermos a depressão. Na noite de hoje, nós iremos estudar a depressão financeira, que é uma das depressões mais difíceis porque temos passado nos últimos anos. E vamos estudar também como ocupar a nossa mente no trabalho do bem, um pouquinho que seja, do que vai ser o melhor tratamento, a praxiterapia, a laborterapia, de que nos fala o Espírito Joana de Ângeles. Então, o desapego, a questão da nossa ligação ainda à matéria, vai nos ajudar muito a superar os problemas e dificuldades da nossa vida. Porque nós vimos nas palestras passadas que a depressão pode ter 4 tipos de causas principais. As causas orgânicas, biológicas. O depressivo nasce com um corpo, com um organismo físico diferente, precisa da medicação, da atividade física. Nós vamos ver as causas sociais, as causas que nós vemos no dia a dia, o desemprego, a corrupção, os problemas de família, a separação de um ente querido que retorna ao mundo maior, nos deixando com saudade, com o coração ferido. Vamos ver várias causas psicológicas que a psicoterapia vai nos ajudar muito, e encontraremos no Evangelho de Jesus o melhor tratamento para os nossos males. E vamos encontrar as causas espirituais, que a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, vai nos ajudar sobremaneira a enfrentar a influência dos espíritos no problema da depressão. Mas a questão do desapego, da nossa consciência que somos em verdade espíritos imortais, criados por Deus e destinados à felicidade e à plenitude supremas, vai nos ajudar muito nas vicissitudes que enfrentamos neste planeta, que é um planeta ainda atrasado. Allan Kardec nos diz que existem 5 categorias de mundos: os mundos primitivos, os planetas em formação, os mundos de provas e expiações, como é o caso do nosso planeta Terra, um mundo ainda de sofrimento, de experimentações, um mundo de tratamento, um mundo que é uma verdadeira oficina, uma escola, um sanatório, ou mesmo um presídio, onde estamos enfrentando muitas dificuldades. O próximo passo, que é o mundo de regeneração, que Jesus já nos afirmava no fim do ciclo, não no final dos tempos, mas no final do ciclo de sofrimento, os mansos herdarão a terra, mostrando que o nosso planeta vai se tornar um mundo melhor, onde ficarão somente os espíritos mais ou menos bons. É a visão do Apocalipse, segundo a doutrina espírita, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestiais, os mundos superiores, a habitação dos espíritos puros, que um dia todos nós chegaremos. Lembrando as palavras do Cristo, ele nos dizia: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar o lugar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Então a única fatalidade que existe na doutrina espírita é a nossa felicidade. Todos seremos felizes um dia, todos alcançaremos a condição de espíritos puros, porque somos todos filhos de Deus. Como está no Salmo 82, no versículo 6, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então Cristo nos convida a iniciarmos essa grande transformação, esse grande aprendizado do amor, da sabedoria, da paciência, do perdão, da caridade, da fraternidade. Então a questão do apego que nós temos ainda aos bens materiais, ao nosso corpo, à nossa personalidade, o apego que temos ainda às pessoas amadas, é ainda uma consequência natural. Nós vamos ver que o egoísmo que todos nós ainda trazemos e o nosso orgulho, eles são consequências da questão 742 do Livro dos Espíritos. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da nossa humanidade nesse estágio evolutivo. Então o egoísmo é consequência natural. Nós somos egoístas porque aprendemos nos milênios, nos milhões de anos, a ter medo de passar necessidades.
como enfrentamos nas priscas eras a fome, o inverno, as secas, nós aprendemos a acumular os bens, a comida, os pertences, os tesouros, para que tivéssemos uma garantia da nossa manutenção no futuro. Temos medo, ainda não aprendemos a confiar plenamente em Deus. O nosso orgulho, do mesmo modo, é fruto ainda desse medo que temos. Segundo a psicologia, um dos medos mais profundos do ser humano é de não ser aceito pelos seus semelhantes, de sermos rejeitados, de sermos criticados. E adotamos aquela máscara, aquela postura, muitas vezes hipócrita, puritana. Queremos ser anjos antes do tempo. É o nosso orgulho falando mais alto. Nós fazemos uma hipervalorização da nossa condição que não corresponde à realidade. Então o orgulho e o egoísmo são naturais. Mas à medida que a humanidade é convidada para evoluir, nós vamos nos libertando desses atavismos. Eu iria pedir só ao nosso irmão ali, que está comendo bolo, você pede o pessoal para falar um pouquinho mais baixo, porque a gente está gravando, senão vai ficar na gravação. Toda a animação, a alegria dos espíritas quando vem comida, não é? Um palestrante aqui de Brasília certa vez nos contou que estava dando um seminário muito bonito, falando de Jesus, e quando terminou, iria haver um almoço beneficente para ajudar a casa espírita. E quando ele terminou sua palestra, o presidente levantou-se, agradeceu a sua presença e disse para os amigos que iria iniciar o almoço agora. Ele disse: meus amigos, vamos agora para o que interessa. Vejam um ato falho mostrando como nós ainda gostamos tanto de comer. Divaldo Pereira Franco nos diz que espírita quase não fuma, quase não bebe, mas come. Como espírita comemos. Nós aprontamos na comida que às vezes não aprontamos em outras áreas. Então o espírita tem que ser alegre, tem que ser feliz, e é natural que nossos irmãos estejam felizes também lá fora. O palestrante da Bahia afirma que para um espírita ser triste só pode haver duas explicações. A primeira é ele estar passando por uma obsessão espiritual muito grave. Somente isso justifica a condição de um espírita estar triste. E a segunda chance é que ele esteja morrendo de fome, porque espírita nós adoramos comer, aproveitamos a existência no corpo material para nos alegrarmos com esse prazer que a vida nos oferece. Então nós queremos dizer que o apego vai ser ainda uma coisa natural, o egoísmo e o orgulho também, mas nós iremos, com o Evangelho de Jesus, aprendermos a não dar tanta importância à vida material e a termos a consciência que somos espíritos, filhos amados de um Pai de extrema bondade, de infinita justiça, da maior misericórdia que existe. Então nós aprenderemos hoje a nos libertar um pouco dessa posse afetiva, diferente da posse efetiva. Porque temos pessoas que, mesmo simples, mesmo pessoas humildes, pobres, são ainda extremamente apegadas aos seus bens. Vamos ver, por exemplo, uma pessoa que só tem uma bicicleta, mas ai daquele que tocar no seu veículo, na sua bicicleta, ele é extremamente apegado ao bem. Já vemos, por outro lado, pessoas de muitas posses que são extremamente desprendidas, que ajudam muitas instituições, que ajudam a casa espírita, que se dedicam a um trabalho no bem, mostrando que a posse pode ser efetiva. Nós podemos de fato ter aquele bem, mas nós podemos ter a posse afetiva, ou seja, nós sermos escravos das nossas posses. No dia que perdemos aquele bem e estamos sujeitos, como nos dizia Buda, a lei da impermanência, a única coisa segura que nós temos no universo é a mudança, a lei de progresso de que nos falam os espíritos, e que a mudança é necessária para o progresso. Então podemos ter muito bens hoje, uma condição financeira muito boa, e amanhã nós podemos ter o nosso negócio quebrar, ter nossa família enfrentando dificuldades. E se nós aprendermos a colocar a nossa felicidade não nos bens materiais, mas nos bens espirituais, nós vamos enfrentar essas dificuldades com muito mais facilidade. E por isso Cristo nos convidava dizendo: acumulai tesouros no céu, onde a traça não rói, onde os ladrões não roubam.
e tudo mais vos será acrescentado. Pediu para nos preocuparmos antes com os bens espirituais, com a nossa reforma íntima, com a conquista do reino dos céus que está em nossos corações. O reino de Deus está dentro de vós. Logo, ele não está fora. A felicidade não está nas conquistas materiais. E infelizmente a nossa mídia, a televisão, os jornais, as revistas, nos dão uma visão distorcida da realidade. Como que se nós só fôssemos felizes, se tivéssemos bens, se formos ricos, saudáveis, jovens, magros, se nós tivermos cabelo, se nós tivermos uma mulher linda, filhos maravilhosos, tivermos um carro de preferência importado, se tivermos uma lancha. E será que isso é verdade? Será que só seremos felizes se tivermos os bens materiais? Não, meus amigos. Eu conheço pessoas milionárias, empresários, donos de grandes fortunas, mas que só dormem com antidistônicos, que vivem preocupados com o preço da arroba do boi gordo, com o preço do dólar, das ações. São extremamente apegados aos seus bens, escravos de suas posses. E nos dias que perdem algo, entram em grave crise. Muitas vezes têm um casamento em frangalhos, os filhos envolvidos nas drogas, estão completamente infelizes com a sua própria carreira, com a sua vocação, com seus sonhos de infância que abandonaram e não são felizes. E conheço, por outro lado, pessoas simples, pessoas humildes, que aprenderam que o pouco com Deus é muito, que aprenderam a sobreviver somente com o necessário, a compreender o que é supérfluo e o que é necessário. Chico Xavier, do alto da sua miséria social, era um homem extremamente rico, feliz, alegre, jovial, adorava contar causos, historinhas para aquelas irmãs, aquelas pessoas que se deleitavam com a sua presença amorosa. Adorava fazer o bem, considerava que os verdadeiros valores da vida não são os bens, as posses, mas a conquista do reino de Deus, de colocarmos os talentos que foram confiados pelo nosso Pai em ação, produzindo, ajudando os nossos irmãos e a nós mesmos também. O amor em plenitude vai ser a verdadeira felicidade. A felicidade é um estado íntimo, não depende das condições exteriores. O dinheiro vai nos dar facilidades, vai nos trazer algum conforto, mas será a consciência em paz que vai nos trazer a felicidade que é possível neste planeta. Porque este mundo não está destinado a nos trazer a suprema felicidade. Meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, nos dizia o Cristo. E eu muitas vezes lia o Salmo 23 e não compreendia. Quem é que se lembra da primeira frase do Salmo 23 que possa me ajudar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu lia essa parte do Salmo, mas não compreendia. Eu lia como está escrito, mas compreendia de outra maneira. Eu lia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas internamente eu compreendia, o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito lá? Nada me faltará. É diferente de tudo Ele vai me dar, não é diferente? Então, na hora que nós compreendermos, quando nós tivermos a certeza que Deus é verdadeiramente o meu pastor, quando eu acreditar que Ele é, como nos diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos, a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, perfeito, único, imaterial, soberanamente justo e bom, quando eu colocar verdadeiramente a minha vida em suas mãos, nada me faltará. Com muito pouco eu ficarei satisfeito, assim como Francisco de Assis, que esposou a irmã pobreza e era o cantor da natureza, o amor mais vivo de Jesus, a beijar o solo da terra. E quando ele era rico, quando ele tinha os bens, antes de iniciar o seu apostolado, Divaldo Pereira Franco nos diz que Francisco de Assis passou um ano com depressão, mesmo sendo rico, jovem, belo,
Enquanto iniciou o seu apostolado, ele não era tão feliz. E foi necessária aquela noite escura de quase um ano, deitado em uma cama, sendo velado por sua mãe, que Francisco percebeu, naquela noite escura, o brilho das estrelas. A sua vocação verdadeira, que não era estar somente nos bares, nas festas, com os amigos, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E viveu o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. Então, quando o Senhor, meu Pai, for verdadeiramente o meu pastor, nada me faltará. E tudo nos será acrescentado, porque o trabalhador é digno do seu salário, nos diz o apóstolo Paulo. Então nós vamos começar a compreender a vida de uma outra maneira. E por isso a doutrina espírita vai nos facultar iniciarmos uma felicidade que talvez não nos fosse possível aqui na Terra, porque iremos compreender o mundo com outros olhos, com os olhos do amor, com os olhos da esperança, com os olhos da certeza da imortalidade da alma, de um futuro melhor que nos aguarda. Então por isso a importância do estudo, que Bezerra de Menezes implantou há quase 150 anos atrás, na Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, e que hoje a Federação propõe o estudo sistematizado da doutrina espírita, apostilas, que contém o resumo de 87 livros, os mais importantes que nós temos na literatura espírita. E vamos compreender a vida de outra maneira, enxergar o sofrimento como um mal passageiro, porque Deus só permite o mal, porque sabe que dele nascerá um bem maior. Vamos enxergar o sofrimento como sendo não a nossa fatalidade, mas apenas um instrumento que a divindade tem de nos fazer despertar para o amor, porque o nosso destino é ser feliz, porque nós fomos criados para amar e sermos amados. Essa é a verdadeira missão do espírita, do ser humano no planeta: amarmos. E uma vez eu estava em Fortaleza, e eu já era espírita de gabinete, só fazia ler, não frequentava a casa espírita, não fazia nenhum trabalho no bem, estava ainda muito envolvido somente com os estudos. Somente foi bom porque eu tive a oportunidade de ler as 5 obras principais de Allan Kardec, a Codificação Espírita, e procurei uma casa espírita sofrendo de depressão, e comecei a frequentar um grupo de estudo do Evangelho, que depois tinha passe, água frutificada, e a assistência da reunião mediúnica de desobsessão para aqueles casos mais graves. E um dos monitores um dia me perguntou: Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? E eu, como já tinha lido os livros de Allan Kardec, enchi a boca, vaidoso, como ainda sou, e respondi: nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo ainda de provas e expiações, mas passará um dia para o mundo de regeneração, onde não haverá sofrimento. Nós estamos aqui em missão. E falei, nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nos equivocamos. E achei que estava abafando. Mas ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Mas como se eu li isso nos livros de Allan Kardec? E ele me explicou: tudo que você disse é verdadeiro. Kardec está com a razão. Mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência. E qual é o objetivo principal da nossa existência? Eu perguntei. Aprendermos a amar. E ele me perguntou: quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no planeta? E eu lhe respondi: Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que ele nos deixou, que contém toda a lei e os profetas, ou seja, que contém todas as escrituras, tudo que existe? Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Nos convidou a amar. Nós só evoluiremos quando aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo aqui no planeta porque não aprendemos a amar ainda. E nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos
como deveríamos ter amado. É só por isso. Então vai ser um convite ao amor, o convite à caridade, ao perdão, à benevolência, à indulgência, o convite do Cristo para cada um de nós, e não para o sofrimento. O sofrimento é passageiro, somente serve para nos curar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, fazer-nos procurar Deus. Eu fui ateu durante 12 anos, e foi graças a uma severa depressão que eu consegui voltar meus olhos a Deus, e encontrei a doutrina dos Espíritos, que me explicou muitas das questões, das perguntas para a qual eu não encontrava resposta na religião que professava antes. Então o Espiritismo vai nos dar a certeza da imortalidade da alma, através da comunicabilidade dos Espíritos. Os Espíritos vêm, através dos médiuns, através de tantos benfeitores, nos dizer o que encontraram lá fora, o que encontraram após a desencarnação, mostrando que a morte é apenas um passaporte para a vida, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e que estamos aqui na Terra somente porque nos é útil para a nossa evolução, porque esquecendo o nosso passado de equívocos e renascendo em uma nova personalidade, uma nova família, nós evoluiremos muito mais rápido do que estivéssemos presos ao remorso paralisante, aos apegos doentios, ao ciúme que nos dilacera a alma, aos nossos equívocos do passado. A reencarnação, diz um palestrante de Fortaleza, é o perdão de Deus para a humanidade. Então nos dá sempre novas oportunidades de repararmos o nosso passado de erros, de equívocos, com o trabalho no bem, com a caridade, com o autoaperfeiçoamento, com o autoconhecimento, que nós vamos encontrar nas diversas religiões, mas sobretudo com muito mais clareza, explicada em seus detalhes na codificação espírita, nas obras de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos ver que estamos ainda muito presos à matéria e que à medida que vamos evoluindo, nós seremos mais felizes. A questão 921 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se é possível a felicidade completa aqui na Terra. E os Espíritos lhe respondem que a felicidade é proporcional ao nosso adiantamento. Então nessa condição que estamos, nós não poderemos ser plenamente felizes, mas que temos o direito, sim, de buscarmos ser felizes da maneira mais profunda, da melhor maneira que conseguirmos aqui na Terra, mas que a felicidade verdadeira nos aguarda no futuro um pouco mais distante. Então nós vamos encontrar a felicidade momentânea aqui, momentos de prazer, de alegria, mas a felicidade da consciência em paz, de estarmos fazendo a nossa parte, de conhecermos o Cristo de Deus, é que vai nos conduzir nessa existência. E vamos descobrir que vai ser através do desapego e do trabalho do bem que vamos reparar os nossos equívocos de outrora, que vai ser a partir da sementeira de bênçãos, das flores que semeamos aqui na terra, que vamos mudar o nosso karma, porque o nosso karma é dinâmico. O bem que nós fazemos hoje aqui na terra modifica o nosso karma. Serás ajudado no mundo espiritual do mesmo modo que ajudares aqui na terra, nos diz o Espírito Emmanuel. Então a doutrina dos Espíritos vem nos convidar para o trabalho no bem. E o nosso orientador espiritual, através da inspiração, nos diz que no movimento espírita nós temos dois tipos de obsediados. Dois tipos de obsediados. E ele nos explicou que o primeiro tipo é a grande maioria dos espíritas, os frequentadores. Nós que frequentamos a casa, que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, que sabemos da importância da caridade, do trabalho no bem, de nos engajarmos em uma atividade, mas que ainda não começamos. E ficamos nos torturando, porque ainda não começamos a fazer o bem. Ficamos sofrendo, nos cobrando, porque ainda não iniciamos nenhum trabalho. Ficamos pensando, se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu dou metade para os pobres. Quem não fez um dia essa proposta? Eu já fiz, claro. Mas seria muito fácil e perigoso, porque existe a lei do trabalho. Os espíritos querem que aprendemos a conquistar
cada coisa através do nosso esforço, do nosso mérito, e não através da sorte tão somente. E aquilo que aparentemente é um bem para nós poderia ser a nossa perdição, porque a riqueza é também uma prova. Ela exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e poucos de nós conseguimos passar pela prova da riqueza sem sucumbir ao orgulho. E por isso Cristo nos advertiu que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, do que uma pessoa egoísta, vamos explicar. Porque a riqueza não é proibida nem condenável, é a utilidade providencial da fortuna, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim o egoísmo, o apego, que vai nos fazer ficarmos fixados aqui na terra. Vamos desencarnar e vamos continuar aqui, apegados aos bens, às pessoas, gerando obsessões, às vezes na pessoa que foi nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, prejudicando a cada um deles. Chico Xavier, certa vez, revelou que cerca de 3/4 das pessoas que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para regiões superiores, mas permanecem no planeta, apegados aos seus bens. Então nós vamos ver a contribuição de grandes doutrinas, como o budismo e tantas outras, falando da importância do desapego, de nós não termos a consciência que somos um corpo, mas sim um espírito habitando uma veste, uma roupa, e que Deus nos dará quantas forem necessárias para o nosso adiantamento, para a nossa felicidade, porque à medida que evoluirmos, seremos mais felizes, teremos percepções que desconhecemos. Os Espíritos nos dizem que o estado da bem-aventurança, dos Espíritos puros, eles têm alegrias, prazeres que nós não sequer imaginamos. A música, o amor que emana dos Espíritos puros, envolve a cada um deles em uma alegria, um bem-estar que nós nem sequer imaginamos. E do mesmo modo, no mundo espiritual, nos diz o Livro dos Espíritos, o sofrimento é 1000 vezes maior do que aqui na Terra, porque o espírito desencarnado é mais impressionável, tanto ao sofrimento como à felicidade. E por isso encontramos tantos irmãos sofrendo em um mundo espiritual também. Há depressão até no mundo espiritual, há vícios, sexolatria, alcoolismo, tabagismo, até no mundo espiritual. Então nós vamos ver que a depressão associada a esse extremo apego vai ser agravada toda vez que nós tivermos alguma dificuldade na nossa vida, e vai ser através da certeza da imortalidade da alma, da visão que a doutrina espírita, através do estudo, nos proporciona, que seremos mais felizes também. Então o primeiro grande grupo é o dos frequentadores, que ainda não iniciou o trabalho no bem. E o segundo grupo, nos diz o nosso orientador, é o grupo dos trabalhadores espíritas. Como são poucos, estão sobrecarregados. Têm seu casamento prejudicado, porque se dedicam tanto à casa espírita, porque são poucos. Muitas vezes o presidente é palestrante, é coordenador do passe, coordenador da mediúnica, coordenador do trabalho assistencial, e passa 7 dias da semana na casa espírita. Prejudica a sua família, o seu casamento, a educação dos seus filhos, porque não se pode dedicar como gostaria a eles. Prejudica o seu trabalho, perdem promoções, às vezes não perdem o emprego porque os espíritos intercedem em seu favor. Prejudicam sua saúde porque não tem tempo para a atividade física, para o repouso reparador. Prejudicam o seu lazer, o seu esporte, porque somos tão poucos. E o nosso orientador disse: Nazareno, diga para a plateia que a solução está aqui dentro. Se cada um de nós fizesse um pouquinho que fosse, aliviando a carga dos trabalhadores, todos nós seríamos mais felizes. Então a solução está aqui dentro. Mas Nazareno, eu não sei fazer nada, o que é que eu posso fazer? Meus amigos, todos podemos ajudar. 1 hora de trabalho no bem, não importa qual seja esse trabalho, vale tanto quanto 1 hora de palestra, 1 hora de faxina na casa espírita. A casa espírita precisa de faxina, precisa de pintura, precisa de alguém que fique na livraria, na venda
dos lanches, das tortas deliciosas que estão ali fora, na biblioteca, no passe, tantos trabalhos que nós podemos realizar, na distribuição de cestas básicas, na direção dos trabalhos, no estudo em grupo. Uma hora de faxina vale tanto para os espíritos, como uma hora de passe, como uma hora de doutrinação na sessão mediúnica, como uma hora de palestra, como uma hora como presidente na casa espírita. O que eles querem é nos ver fazendo a nossa parte, porque eles não exigem algo que nós não podemos dar ainda. Então cada um pode fazer um pouquinho. Em outra casa espírita eu vi uma senhora que fazia café e chá para os presentes, e ela fazia com tanto amor, e eu lhe elogiei na própria palestra. Então cada um pode fazer algo, uma vez por mês, não precisa ser toda semana ou todo dia. Em Fortaleza eu participava de um grupo que visitava o presídio feminino. Nós íamos num grupo de 12 trabalhadores, uma vez por mês, no sábado à tarde. De 2 da tarde nós saímos, ia até o presídio, fazíamos estudo do Evangelho com grupos de 10 a 15 presas, e elas adoravam. Nós terminávamos, levávamos alguns presentes, cartões telefônicos. Os presos adoram o cartão telefônico, porque é o seu contato com o mundo para falar com a família, com os parentes, com a esposa, com os filhos. Levávamos alguma coisa que era possível, livros, revistas para eles lerem naqueles momentos. E quando terminávamos, fazia uma prece. E naquela prece, sempre comovida, nossos olhos nos vertiam lágrimas. Havia trabalhadores que não tinham nem carro. Quando os que podiam levar os demais não compareciam, eles pegavam ônibus e viajavam quase 40 quilômetros até o presídio para fazer a caridade. E depois que nos reuníamos ali, íamos todos comer uma pizza, porque no Brasil até o trabalho voluntário acaba em pizza. E era uma alegria reencontrar aqueles amigos, fofocar, falar da doutrina espírita, comentar. Íamos comer salgadinhos, pizzas, nos reuníamos. É uma alegria fazer o bem, meus amigos. Nunca nos foi penoso, mas é sempre uma alegria. Então o trabalho do bem que a gente pode fazer uma vezinha por mês em favor do nosso semelhante vai nos dar aquele alívio, aquela certeza de estarmos fazendo a nossa pequenina, mas necessária parte. Mas apessoar Nazareno, mas a gente não vai dar jeito no mundo, é verdade. Mas talvez no mundo ao nosso redor, naquela pessoa que nós estamos no orfanato, em um hospital, num presídio, aquela pessoa que nós atendemos com carinho, com amor, na casa espírita, no atendimento fraterno, talvez nós façamos muita diferença no seu mundo, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no mundo ao nosso redor. Nós talvez sejamos a diferença, sejamos o anjo bom levando alegria, esperança e consolo aos nossos irmãos. Eu passei 3 anos da minha vida somente estudando, como eu comentei a vocês. E quando começamos a trabalhar no bem, buscamos a Federação Espírita do Estado do Ceará e nos convidaram para ser médium de transporte. Transportar os palestrantes do aeroporto até o hotel, do hotel de volta para o aeroporto, para o centro de convenções, onde a gente fazia a palestra. Era médio de transporte. E no 5º Congresso Espírita do Estado do Ceará, quando eu entreguei o último palestrante, Adenor Novaes, psicólogo espírita da Bahia, quando eu terminei de deixá-lo no aeroporto, que eu voltei para minha casa, eu vim no carro escutando uma música do grupo AME, e eu digo a vocês que eu fui chorando da porta do aeroporto até a minha residência. Chorava copiosamente, porque finalmente, depois de tantos anos escutando falar da importância do trabalho no bem, eu estava fazendo a minha pequenina parte. Então nós temos que começar. Não vamos adiar como nós sempre fazemos, vamos começar hoje. Vamos procurar os coordenadores daquela área que nós nos interessamos, da evangelização infantil. Se nós não estamos capacitados, a casa vai dar curso de passe, curso para evangelizadores, buscar em outras casas espíritas outros cursos também, nos encontros de trabalhadores, onde são capacitados, são orientados muitas pessoas. E quando estivermos prontos, a casa nos convida para que nós façamos a nossa parte. Ajudar financeiramente todo mês, quem puder.
dá 10, 20, 30 reais, não custa tanto, e ajudar a nossa casa para que ela mantenha as suas atividades, pagar a energia elétrica. Muitas casas pagam ainda aluguel, pagar a água, a faxina, o salário dos funcionários, muitas vezes necessário, os encargos sociais, adquirir livros. Temos uma biblioteca, uma livraria bem aparelhada, com bastante títulos, porque o livro, nos diz o Espírito Emmanuel, é sementeira vasta de bênçãos. Então nós podemos todos ajudar. E vai ser a partir desse trabalho no bem que nós vamos combater da melhor maneira a depressão. Porque naquele momento que estamos ajudando, nós esquecemos de nós mesmos. Porque o depressivo coloca, normalmente, uma lente de aumento sobre o seu problema. Nós agigantamos aquele nosso caso, aquela unha encravada, aquele problema pequenino, e não enxergamos os problemas do mundo lá fora. Não é porque a gente vai ver pessoas sofrendo, não. Porque mesmo as pessoas que têm suas dificuldades, elas se adaptam e conseguem ter alguma felicidade. Mas é que a gente esquece de nós mesmos. A renúncia que o Cristo nos falou, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e segue-me. Ou seja, esquecemos um pouco da nossa personalidade, a qual damos tanto valor, e por isso, uma das causas do egoísmo, nos diz Allan Kardec, a supervalorização da nossa personalidade, e vamos começar a fazer o bem esquecendo de nós mesmos. Vai ser o melhor tratamento para nós. Naquele momento que estamos cuidando do outro, os Espíritos estão cuidando de nós. E quem será a nossa companhia espiritual naqueles instantes? A melhor possível. Chico Xavier dizia que ele visitava presídios e outras instituições, e que as mães dos detentos no mundo espiritual vinham em socorro e oravam por Chico Xavier e por os trabalhadores. Porque no Espiritismo, meus amigos, nós dizemos um ditado que é diferente do provérbio popular. Aqui nós dizemos, na rua nós dizemos: diz-me com quem tu andas e te direi quem és. No Espiritismo é diferente. Nós dizemos: diz-me o que tu pensas e nós te diremos com quem tu andas. A nossa companhia espiritual vai depender das nossas ocupações, dos nossos pensamentos. Se estamos em atividades nobres, seremos as melhores companhias possíveis. Vanderlei de Oliveira, no livro Depressão e Mediunidade, porque a mediunidade, a sensibilidade mediúnica também pode ser uma das causas da depressão, ele nos diz que quer ver um obsessor aguentar 1 ano de visita a um leprosário, a uma colônia de rancenianos. Não aguentam, não. O obsessor quer saber de forró, de bebida, de confusão, não é? De prejudicar a nós mesmos, inflando o nosso orgulho, a nossa mágoa, o nosso ódio, a cólera. O obsessor não quer saber de trabalho voluntário, de evangelização infantil, de visitar o hospital, não quer saber nada disso, não. Nada contra o forró. Aliás, eu sou cearense e adoro dançar forró. Mas é só para nós termos a consciência da importância desse trabalho, de cada um fazer a nossa pequenina parte. Uma vez Chico Xavier estava em Uberaba e estava distribuindo pães e algumas moedas para a multidão que se aglomerava. Fazia uma fila de quase 500 pessoas. Enquanto ele distribuía aqueles pães e algumas moedas, um repórter de uma cadeia de televisão lhe perguntou: mas, senhor Chico Xavier, o senhor acha que vai dar jeito na fome do mundo, distribuindo alguns pães e algumas moedas? Chico olhou para ele e disse: é verdade, meu filho, você tem razão. Para resolver o problema da fome do mundo, nós precisaríamos do esforço de toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo, um incêndio. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é lícito jogar alguns baldes de água de modo a combater o fogo? Sim, é lícito. Nos é permitido, nos é necessário, para o nosso próprio bem, em nosso próprio favor. Então, através dessas pequeninas ações, nós vamos enxergar a vida com outros olhos, vamos levar a felicidade para outras pessoas, que essa, dizem muitos autores espirituais, a melhor felicidade que vamos encontrar aqui na Terra, a de fazer outras pessoas felizes. Porque a felicidade verdadeira, mesmo que tenhamos todos os bens, todas as posses, todos os tesouros,
nós não iremos encontrar. Porque ela depende do nosso coração, da consciência tranquila, da nossa evolução espiritual. Então, nosso convite aqui hoje é para que cada um de vocês se engaje em alguma atividade, procure a casa espírita, procure uma instituição beneficente, um orfanato. Não vamos esperar ficar milionários para construirmos um orfanato, não. Existem tantos por aí já fora. Vamos adotar uma criança órfã, emocionalmente, visitá-la uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Ajudar financeiramente aquele orfanato. Quanto custa uma criança pobre em um orfanato? 30, 40 reais por mês. Nós podemos ajudar. Em vez de ficar nos lamentando, no remorso paralisante, na culpa que nos atormenta, vamos iniciar a sementeira de bênçãos que é o trabalho no bem, para que possamos um dia ser apontados pelos bons espíritos para aquelas pessoas que sofrem, como foi um dia Francisco Cândido Xavier. Dizem que Chico visitava sempre, todos os meses, um grupo de pessoas muito pobres que moravam debaixo de uma ponte, distante a alguns quilômetros da cidade de Uberaba. Mas naquele dia fatídico, não havia nem 1 quilo de alimento, não havia nenhum medicamento para levar para aquele grupo de necessitados. E os voluntários estavam todos preocupados. Chico estava em sua casa, orou a Bezerra de Menezes para encontrar uma solução. E o médico dos pobres lhe aparece, dizendo: Chico, coloque algumas garrafas de água e nós iremos fluidificar. Colocaremos alguns nutrientes, alguns medicamentos nessa água, que irá aplacar um pouco o sofrimento desse povo. Chico ora, coloca suas mãos sobre aquelas águas que ficavam leitosas, graças aos fluidos de Chico Xavier e dos espíritos superiores que sempre o acompanhavam. O grupo leva aquela água, e na hora que vão falar para o grupo de famintos, e um dos voluntários explica que infelizmente naquele dia as despensas estavam vazias, que eles não tinham 1 quilo de alimentos sequer para trazer, mas que Bezerra de Menezes havia fluidificado algumas garrafas de água que iriam ser distribuídas para eles aquela noite. Mas as pessoas não compreenderam. Um senhor levantou-se e reclamou, dizendo: mas como é que vocês vêm até aqui para nos ajudar e não trazem nada? Trazem somente água. Água nós temos aqui do rio. E enquanto começou aquele murmurinho, uma senhora que estava ali sentada levantou-se e disse, compreensiva: meus irmãos, nós sabemos que todos os meses eles vêm aqui nos ajudar, somente porque esse mês eles não tinham nada, nós vamos nos revoltar? Não façamos isso. Enquanto estava aquela discussão, passa em cima da ponte um caminhão e estaciona e buzina: fom, 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 fom. É palestra com sonoplastia, né? Para acordar aqueles que estiverem dormindo. E um dos companheiros sobe até a ponte e o motorista lhe pergunta: você é Chico Xavier? Não, não sou eu, mas ele está lá embaixo, chame-o até aqui. Eles trazem Chico, que sobe com dificuldade, e quando ele está diante do motorista, ele pergunta: o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Pois eu venho em nome de um empresário da cidade de São Paulo. Ele teve o seu filho curado graças às suas orações e me mandou trazer um caminhão carregado de alimentos e mantimentos para o senhor distribuir entre os necessitados. Foi aquela alegria. Eles subiram no caminhão, tiraram os alimentos e ainda sobrou muitos bens para ajudarem os outros grupos que Chico sempre assistia. Mas Chico ficou intrigado e perguntou ao motorista: mas motorista, me diga uma coisa, como foi que o senhor nos encontrou aqui? Porque não havia ninguém em minha casa e aqui é distante. Como foi que o senhor encontrou esse lugar? Ele disse: o senhor não mora na rua tal, número tal? Sim, perfeitamente. Mas não havia ninguém em casa? Havia sim. Na frente da sua casa havia um velhinho de barbas brancas, de olhos claros, e eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente. E indicou, apontou a direção da ponte onde o senhor se encontrava. Era Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro que se materializara naquele instante para apontar o caminho, a direção dos bons.
para levar auxílio e consolo aos necessitados. Que possamos nós, meus amigos, também sermos apontados pelos espíritos nobres para as pessoas que sofrem, para que possamos ter a honra de ajudar os nossos irmãos, levando alegria, esperança, consolo a cada um de nossos irmãos e humanidade. Que possamos ter essa alegria, a alegria de servir, para que possamos um dia todos dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai, jamais estou sozinho, no meu caminho Deus comigo vai, em meio à tempestade eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta.